Orando com o Santo do dia, 7 de dezembro, celebramos hoje um dos gigantes da história dos santos, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é uma das figuras mais empolgantes da Igreja ao findar do Império Romano. Nascido de uma nobre família romana em Trèveris, Alemanha, quando o pai era governador das Galhas, Ambrósio foi educado em Roma, junto com o irmão Sátiro e a irmã Marcelina, que tomara o hábito de virgem das mãos do Papa Libério. Formou-se Ambrósio na mais rígida tradição romana, que cultuava as virtudes cívicas e morais. A retidão, o amor, a justiça, a probidade, o sentido prático, a doação à causa pública. Recebeu também aprimorada formação retórica, que o tornou um escritor latino correto e elegante. Em Roma, teve contato com o Papa Libério, inscreveu-se no catecumenato a fim de receber o batismo, que, conforme um lamentável costume do tempo, muitas vezes era protelado para a idade mais adulta. Na idade de 35 anos, Ambrósio foi nomeado governador da província romana da Itália do Norte, com sede em Milão, cargo de grande importância na administração do império. Pouco depois, veio a falecer o bispo de Milão, Alcêncio, adepto do arianismo. A fim de se evitar conflitos na eleição do novo bispo, devido às duas facções católica e ariana, Ambrósio se dirigiu à igreja onde se efetuava a escolha, com o objetivo exclusivo de manter a ordem pública. Sendo ele muito conhecido e apreciado por suas qualidades de homem público, Ambrósio teve a surpresa de ouvir sua aclamação como bispo em plena assembleia de clero e fiéis, que gritavam: "Queremos Ambrósio bispo!" De nada adiantaram os protestos de Ambrósio, que ainda não era batizado e era funcionário do império. O povo teimou por 7 dias seguidos, exigindo Ambrósio como pastor. No fim, surpreso e atemorizado, viu Ambrósio nessa persistente manifestação popular um sinal da vontade divina, e a ela submeteu-se. Preparou-se para o batismo, foi ordenado sacerdote e sagrado bispo. Que coisa incrível, né? A história da igreja nos traz verdadeiramente a ação do Espírito. Isso é pura ação do Espírito de Deus. Ele não era nem batizado, mas o Espírito suscitou no coração daquele povo, porque ele era o homem que Deus escolheu. E a festa que celebramos hoje comemora precisamente a sua consagração episcopal em 374, quando contava 36 anos de idade. Escolha do Espírito. E foi realmente, quando se fala dos grandes bispos, pastores da igreja, Ambrósio está sempre entre eles. Desponta. É uma estrela. A escolha original do bispo Ambrósio foi providencial. Ele levou para o episcopado as grandes qualidades de organizador e administrador que já demonstrara como alto funcionário imperial. Sua atuação no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico foi tão marcante que a igreja mais tarde
o canonizaria, dando-lhe o título de grande doutor e padre do cristianismo do Ocidente, um dos santos padres da Igreja. Isso é de uma grandeza tremenda. Ambrósio desempenhou papel político relevante, porquanto Milão era uma das sedes dos imperadores do Ocidente, e ele tinha contatos contínuos com os soberanos. Ficou marcada na história sua atitude firme de bispo frente ao imperador Teodósio. Santo Ambrósio tratou o imperador como qualquer outro fiel, impondo-lhe, segundo o costume, penitência pública por ter tolerado que seus legionários devastassem a cidade de Tessalônica, matando inclusive muitos cidadãos por simples vingança. Foi muito grande sua influência de bispo na extirpação dos últimos lampejos do velho paganismo do Império Romano, que em seu tempo ainda mantinha no Senado de Roma uma estátua da deusa Vitória, mantendo sacerdotes para o culto pagão. Como zeloso pastor da Igreja, Santo Ambrósio deixou muitos sermões em latim clássico. Aqui está outro capítulo, os famosos sermões de Ambrósio. Sermões que converteram, humanamente falando, Agostinho de Hipona, outro grande. E a forma literária dos seus sermões atraíram a curiosidade do jovem professor de retórica Agostinho, que do estilo passou a gostar do conteúdo, chegando à conversão. Ambrósio foi um escritor fecundo. Deixou escritos ascéticos, tratados sobre as obrigações do clero, deveres dos fiéis. Foi também poeta, compondo hinos para servir à liturgia, alguns dos quais ainda se conservam no breviário. Sua vasta correspondência tem alto valor histórico e literário. Interessante e eu creio importante falar um pouco sobre a influência de Ambrósio na conversão de Santo Agostinho. Humanamente falando, ele foi o grande responsável. E aí Santa Mônica ia todo dia à igreja e chorava e falava com Ambrósio sobre o seu filho, e que ela tinha medo de morrer e não ver seu filho convertido. E ele falou para ela: é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E por isso mesmo, os seus sermões, sobretudo, que atraíram Agostinho, e depois ele passou a gostar da palavra, por isso mesmo, a eloquência dos seus sermões tocava o coração das pessoas. Por isso ele foi apelidado de o apóstolo da amizade. Como homem de Deus, Ambrósio deixou luminosos exemplos de virtudes, distribuiu seu vultuoso patrimônio aos pobres e obras de beneficência, jejuava todos os dias, excetuados os domingos, era sempre afável, grave em seu proceder, pai carinhoso, sempre acessível e acolhedor para todos os que o procuravam. Que ensinamento que ele deixa para a igreja, para pastores, que inclui padres e bispos, para serem acessíveis, estar próximo do povo. Que ele nos ensine a, de fato, ser bons pastores, com o seu exemplo, mas também com a sua intercessão.
escreveu 4 obras sobre a virgindade, virtude totalmente ignorada pela moral romana e que revelam nele uma delicada espiritualidade, pois enaltece nestes escritos a mística de uma doação total a Deus em corpo e alma. Faleceu no dia 4 de abril de 397, com 23 anos de episcopado e 60 anos de idade. Viveu pouco para quem fez tanto. Mostra a intensidade, a capacidade desse homem, mas mais do que a capacidade, a unção. De fato, Deus sabe tudo. Por isso Deus o escolheu, ainda pagão, para ser o grande pastor da sua igreja, num tempo tão difícil. Vamos rezar com Ambrósio essa oração que eu imputo ser uma oração de libertação, composta por Santo Ambrósio. Falar nisso, Santo Ambrósio era um santo profundamente carismático. Senhor Jesus Cristo, eu, pecador, não presumindo de meus méritos, mas confiando em vossa bondade e misericórdia, temo, entretanto, e hesito em aproximar-me da mesa de vosso doce convívio, pois meu corpo e meu coração estão manchados por muitas faltas, e não guardei com cuidado meu espírito e minha língua. Por isso, ó bondade divina e temível majestade, em minha miséria recorro a vós, fonte de misericórdia. Corro para junto de vós, a fim de ser curado. Refugio-me em vossa proteção e anseio ter como Salvador aquele que não posso suportar como juiz. Senhor, eu vos mostro minhas chagas e vos revelo minha vergonha. Sei que meus pecados são muito grandes e temo por causa deles, mas espero em vossa infinita misericórdia. Olhai-me, pois, com vossos olhos misericordiosos, Senhor Jesus Cristo, Rei eterno, Deus e homem, crucificado por causa de nós, homens. Escutai-me, pois espero em vós. Tende piedade de mim, cheio de miséria e pecados. Vós que jamais deixareis de ser para nós a fonte da compaixão. Salve, vítima salvadora, oferecido no patíbulo da cruz por mim e por todos os homens. Salve, nobre e precioso sangue, que brota das chagas de meu Senhor Jesus Cristo crucificado, e lavas os meus pecados e os do mundo inteiro. Lembrai-vos, Senhor, da vossa criatura, resgatada por vosso sangue. Arrependo-me de ter pecado, desejo reparar o que fiz. Livrai-me, ó Pai clementíssimo, de todas as minhas iniquidades e pecados, para que, inteiramente purificado, mereça participar dos santos méritos. E concedei que vosso corpo e sangue, que eu, embora indigno, me preparo para receber, sejam perdão para os meus pecados e completa purificação de minhas faltas. Que eles afastem de mim os pensamentos maus e despertem eficazes obras que vos agradam e protejam meu corpo e minha alma contra as ciladas de meus inimigos. Amém. Amém. Santo Ambrósio, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai por nós. Que oração magnífica, linda, que se pode rezar todos os dias. Eu mesmo, como sacerdote,
está aqui uma oração para rezar antes de cada missa, de cada liturgia. Queridos irmãos e irmãs, orando com o Santo do Dia é um caminho de excelência, de crescimento na fé e no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos, com muitos amigos, com 10, com 20, com 30, e assim você prestará um serviço a esses amigos que podem ser alcançados pela misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Obrigado e até o próximo.